Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula de matemática e hoje eu trouxe para vocês desconto percentual, o conteúdo que nós vamos ver para a turma do 8º ano, certo? Então veja só, uma mercadoria custava R$ 42. Esse é um dos exemplos que eu estou trazendo para a gente abordar sobre esse assunto. Então, essa mercadoria que custava R$ 42 está com um desconto de 15%. Quantos reais o cliente pagará por ele, após o aumento? Tá? Então, veja só. Nós temos aqui o seguinte. Ó. Inicialmente, vamos observar que R$ 42 refere-se a 100% da mercadoria, certo? E em seguida, a gente observa que 15% é o valor do desconto. Então, para se obter o resultado direto, você basta fazer uma subtração, 100 menos 15, que dá igual a 85. Esse 85 representa 85%. Aí agora eu vou procurar 85% de R$ 42, tá? Então, para se obter o resultado dessa questão, eu vou simplesmente pegar o 42 e multiplicar por 0,85, que vai dar 35,7. Então, a partir desta multiplicação, nós obtemos o resultado, certo? E aí o resultado vai ser o quê? R$ 35,70. Isso após um desconto de 15%, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo para entender essa questão de desconto percentual. Logo a seguir, nós temos um outro exemplo que eu peguei lá da seção Matemática em Detalhes do livro de vocês, da gente, né? E aí, vamos observar uma outra situação. Um comerciante aumentou o preço de um produto de R$ 80 para R$ 100. Qual o percentual de aumento? Então, nesse caso aqui, está se questionando agora não o valor em reais que aumentou, mas sim o valor percentual. Então, como é que procede para descobrir esse valor percentual? Então, a gente observa o seguinte, olha só. Inicialmente, percebe-se que aumentou R$ 20, porque custava 80, passou a ser R$ 100. Então, R$ 20 é o aumento, certo? O valor absoluto do aumento. Então, para se obter o resultado aqui, eu vou simplesmente dividir esse R$ 20 por 80. Então, o 80, que é o valor antes de aumento, certo? Então, eu faço a divisão aqui, a conta já está pronta. Eu tenho aqui, ó, 200. Por que foi colocado 200? Porque 20 é menor do que 80. Não dá para dividir um número menor por outro, né? O dividendo tem que ser maior do que o divisor. Então, nesse caso, eu vou ter 200 dividido por 80. Aí, como aqui foi acrescentado zero ao lado do 20, eu vou também colocar um zero com a vírgula, onde vamos colocar o resultado, certo? Então, vamos ter o seguinte, 200 dividido por 80 dá 2. Aí, quanto é que vai sobrar? 2 vezes 80 dá 160, para 200 sobrou 40. Então, 40 é menor do que 80, não dá para efetuar essa divisão também. Mas como a gente tem uma vírgula aqui, ela nos habilita a colocar sempre um zero ao lado do número que representa o resto, e ele vai passar a ser maior que o divisor. No caso, colocando zero vai ficar 400 aqui. Então 400 dividido por 80 dá igual a 5. Então quanto é que sobra? Vamos observar, 5 vezes 80 dá 400, para 400 sobrou zero. Então, o resultado nesse caso é 0,25. Aí o 0,25 representa justamente o valor percentual do aumento, certo? Então, representa o quê? 25%, foi o que aumentou. Uma outra maneira de responder essa mesma questão é utilizando a regra de 3 simples. Então, veja bem, 80 reais representa o 100% aqui, certo? 100%. E os 20 reais que foram aumentados representa X, ok? X% no caso. Então, multiplica, né? 80 vezes X e 20 vezes 100. Então, vamos ter 80X igual a 2.000, certo? Então, eu vou ter X igual a 2.000 dividido por 80. Aí é só dividir o 2.000 por 80 que vai dar igual a 25. Da mesma forma da anterior, do cálculo anterior. Então, essa é outra maneira de resolver a mesma questão, certo? Desse lado aqui,
ainda continuando com a mesma questão, está se perguntando o seguinte, ó, o valor do produto agora ele vai diminuir, né? Ele diminuiu R$20, ok? Aí diminuindo esses R$20, será que vai ser reduzido os 25% que foi aumentado no questionamento anterior? Então vamos tentar descobrir isso aqui, certo? Então, veja só, primeiro passo, observar o seguinte, o produto custava R$100 depois do aumento anterior. Agora, diminuindo 20, ele vai passar a custar 80, certo? Então, veja só, vai reduzir 20. Então, eu vou dividir agora o 20 por 100, né? Como aconteceu na conta anterior, 20 é menor que 100. Então, para efetuar esse cálculo, eu tenho que colocar um zero ao lado do 20, que vai passar a ser 200, e aí eu posso dividir normalmente. E um zero, onde vai ficar o resultado, ou seja, 0, em seguida é só calcular, né, e obter o resultado. Então aqui eu vou ter o seguinte, simplesmente dividir 200 por 100, que vai dar 2, tá? Eu coloquei esse zero aqui, mas na verdade simplesmente é 2. Então para identificar o que o 20 lembrar, na hora que transformar esse número decimal num número percentual, é só acrescentar o zero, que aí eu vou ter como redução 20%, certo? Se fosse, por exemplo, 0,02, aí seria 12%, mas quando o 2 está juntinho da vírgula, então é 20%, porque às vezes tem pessoas que acabam confundindo esse detalhezinho aqui, certo? Aqui é diferente desse outro, ok? Então a outra forma de fazer esse mesmo cálculo é utilizando aquela mesma ideia que eu mostrei anteriormente, a regra de 3 simples, tá? R$100, que é o valor do produto, corresponde a 100%, R$20 é a redução, então é x. Então aí eu vou simplesmente multiplicar, 100 vezes x dá 100x, 20 vezes 100 dá 2.000. Então, dividindo dos 2.000 por 100, eu vou ter o quê? 20. E aí x corresponde a 20%, ok? Então, essa é a forma de a gente observar esse detalhe, ou seja, enquanto aumentou 20% no momento em que houve aquela aumento de R$20 em relação à questão anterior aqui, nós vamos observar que lá foi 25%, aqui vai ser o quê? 20%, né? A ideia seria que não alteraria, mas como a gente pode observar, alterou. Então, olha só, mais outro exemplo para ilustrar isso aqui. Veja mais dois exemplos a seguir. Uma quantidade passa de 3 para 4. Então, eu estou aumentando uma unidade, tá? Naquela quantidade que passou de 3 para 4. Aí eu vou efetuar a divisão. Vou dividir, no caso, 1 por 3 não dá. Então, eu tenho que colocar o zero do lado do 1, fica 10. Então, vamos ter um zero com a vírgula aqui do lado também, por conta desse zero que eu coloquei ao lado do 1. Então, vamos ter 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1, tá? Sobrando 1, a vírgula aqui me habilita a colocar sempre o zero no resto, que for menor que o divisor. Então, vamos ter novamente 10 dividido por 3, que vai dar 3. E aí se percebe que vai sobrar sempre 1, tá? E aí vamos ter uma dízima periódica, né? Vamos ter uma sequência infinita. Então, basta fazer aqui essa divisão que já se percebe que chegamos a um resultado, ok? Não é necessário prosseguir, que vai dar sempre 3. Então, nesse caso aqui, vamos observar que o aumento foi de 33,3%, certo? A outra forma de fazer isso aqui, utilizando a regra de 3, como eu falei anteriormente, nas outras. Então, 3, 100%, e 1 corresponde ao valor desconhecido. Multiplica 3 vezes x, 3x, 1 vezes 100 dá 100. Então, vamos ter 100 dividido por 3, 33,3. Da mesma forma, ou seja, o resultado é 33,3%. Logo a seguir tem o inverso, tá? A quantidade passa de 4 para 3, tá? Fazendo o contrário, tá? Então, vamos ver agora. Observe que agora, ao invés de eu dividir por 3, eu vou estar dividindo por 4. 1. Então, ó, vou ter 10 dividido por 4. Tá? Lembrando que o zero foi colocado porque 1 é menor que 4. Então, 10 dividido por 4 dá 2. Tá? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 4 dá 8, sobrou 2. Aí eu vou, acrescento um zero do lado do 2, por conta da vírgula que me habilita a fazer isso. Então, eu vou ter 20 dividido por 4 igual a 5. Então, sobrou quanto? 0, tá?
5 vezes 4 dá 20, para 20 dá 0 de resto. Então, 0,25 é o resultado. Ou seja, isso aqui pode ser feito da outra forma também, ó. Regra de 3 simples, tá? 4 corresponde a 100% e 1 corresponde a x. Aí eu vou ter 4 vezes x, 4x, 1 vezes 100 dá 100. 400 dividido por 100 dá, aliás, 100 dividido por 4 dá 25, tá? Então, a redução é de 25%. Então, dá para perceber que quando você toma como referência o 4, nesse segundo caso, o valor percentual muda em relação ao caso anterior, que quando pegou como referência o 3, ficou 33%. Então, o valor absoluto é o mesmo, que foi aumentado ou reduzido, mas o valor percentual ele vai ser alterado conforme a referência que se pega em relação ao que está se calculando, ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês agora, nesse momento, e lembrando da atividade que eu coloquei logo aqui em cima, né, o livro didático. Vocês vão pegar o livro didático, página 35 e 36, e irão responder algumas questões relativas a isso aqui, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.